Graças a paz, irmãos. Bom dia. Não dá para deixar de comentar o que a gente viu aqui, né? Isso se chama revolução, meus irmãos. Enquanto o mundo lá fora ensina, prega, doutrina contra a família, contra os princípios cristãos, a igreja continua firme e perseverante. É isso que nos faz continuar de pés, meus irmãos. A gente teve uma pandemia algum tempo atrás, a gente vê uma perseguição velada, mas existe, mas a igreja continua de pé. E ela vai continuar até que o Senhor volte para buscar. Não tenha dúvidas disso. Isso é tão certo quanto o ar que a gente respira. A igreja vai permanecer de pé até a volta do Senhor Jesus Cristo. E nas bodas ela estará linda, sem rugas, sem manchas. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas a gente, enquanto isso não acontece, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades, que é cuidar das nossas crianças, para que as nossas crianças continuem aprendendo a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Já, agora, desde a pequena infância, desde quando bebê, você pode continuar ministrando, você pode continuar falando a respeito do Evangelho. E é isso que a gente deve fazer. Ah, mas o meu filho já está grande, ele está tão distante do Senhor. Continue orando por ele, meu irmão, minha irmã. Continue pregando o Evangelho. Continue falando a respeito de Jesus Cristo. Uma hora, a boa semente do Evangelho vai encontrar solo fértil naquele coração. Eu creio nisso. Amém, queridos? A gente vai continuar nossa série sobre construção do caráter cristão. Hoje o tema é sobre humildade. Então eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Mas antes eu queria orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que ouvimos aqui, por tudo que pudemos cantar. Obrigado, Deus, porque o Senhor já vem ministrando ao nosso coração. Ó Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, ó Pai. Agora, Deus, em nome de Jesus, toma cativo o nosso coração e a nossa mente, Pai, para que a Tua palavra nos ensine, nos exorte, nos encoraje nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre humildade e, meus irmãos, a humildade é necessária para que a gente entenda que nós estamos num mundo onde é necessário a gente se submeter ao Evangelho de Cristo, à Palavra de Deus, para que a gente continue firmes, continue com o foco todo voltado para o Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que a gente entenda que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Não adianta a gente olhar para a nossa nação e dizer, puxa, que país terrível que nós vivemos. Não adianta a gente olhar para o Hamas e dizer, nossa, como eles são cruéis. Não adianta a gente olhar para esse mundo todo caído ao nosso redor sem que a gente mesmo não seja humilde o suficiente para entender que o nosso coração também é pecaminoso, é caído e dependentes da graça de Jesus Cristo. Às vezes a gente é tão arrogante, mas tão arrogante na nossa forma de pensar, no nosso jeito de agir, que a gente acha que a gente está acima do Evangelho. E a nossa conduta já é uma conduta ilibada, uma conduta acima de qualquer tipo de críticas. Mas a gente precisa olhar um pouco para dentro de nós, olhar no espelho e perceber que sem Jesus a gente é trapo de imundície, como diz a palavra.
Sem a salvação em Cristo Jesus, nós somos como o sepulcro caiado. Por fora, até que bonitinho, mas por dentro é só podridão. E é só o sangue de Jesus derramado naquela cruz que é capaz de limpar eu e você. Amém. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Então, o que é humildade? Olha só que interessante. Segundo o dicionário, é a virtude de reconhecer suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Na Bíblia, a palavra humildade tem mais a ver com a nossa maneira de termos uma opinião humilde sobre nós mesmos. Ou seja, é a capacidade dada pelo próprio Deus de reconhecer que o outro possa fazer melhor ou igual ao que você faz. Então, quando você reconhece que o outro é tão bom quanto você, ou ele pode ser melhor que você, isso é uma atitude humilde. Lendo Mateus 5, versículo 5, que é o início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Jesus nos diz: bem-aventurados são os humildes. Em outras versões vai dizer mansos, né? Porque herdarão a terra. O problema é que o mundo tem uma dinâmica diferente disso, onde se diz que o mundo é dos espertos, não é? E esse versículo contradiz essa máxima. Mas mesmo assim, tem muito mais gente tentando levar vantagem em tudo, conforme diz a lei de Gerson, do que aqueles que vêm buscando ter um caráter transformado por Jesus. Não é assim? Aqueles que têm a ânsia, o desejo de ter o seu caráter transformado por Jesus, têm em seu coração sendo gerado uma virtude, algumas virtudes, e uma delas, com certeza, é a humildade. O texto que a gente vai estudar hoje tem uma sequência bastante interessante. E para introduzir, eu queria fazer só uma recapitulação desde o capítulo 9. Lá no capítulo 9, de 2 a 8, Jesus chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para subir num monte. E nesse monte, esses discípulos têm a oportunidade de ver Jesus transfigurado. Na verdade, o que eles estão vendo ali é a essência de Jesus, sem essa capa. É a essência de quem ele é realmente. Um Jesus glorificado ali em cima do monte. Então, pensa só na dimensão que Pedro, Tiago e João tiveram ali, da visão que tiveram, do vislumbre que eles tiveram de um Jesus cheio de glória. Deve ter sido algo espetacular, maravilhoso. E ainda eles tiveram a oportunidade de ouvir o próprio Deus dizendo e apontando o dedo para Jesus, dizendo: esse é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Esses 3 discípulos tiveram esse privilégio de ver e ouvir essas coisas. Depois eles descem do monte. E quando eles descem do monte, eles encontram uma confusão lá embaixo. E naquela confusão tem um pai aflito, desesperado, porque o seu filho está oprimido, possesso por um espírito maligno. E a confusão toda estava porque os discípulos que ficaram lá embaixo não conseguiram expulsar aquele espírito imundo. Jesus dá um ensino sobre fé para aqueles discípulos e então expulsa o demônio. Mas antes de expulsar aquele espírito, ele diz para o pai do menino uma coisa muito importante: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, se você crê em Jesus Cristo,
o seu filho, mesmo que esteja perdido, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Glória a Deus. Em seguida, eles começam uma jornada rumo a Cafarnaum. Os discípulos ouviam seus ensinamentos. Jesus lhes falava como seria a sua morte e ressurreição. Mas eles não entenderam isso e eles começaram a conversar entre eles mesmos. Olha só, qual seria o maior? Eles começaram a discutir. E aí, quem vocês acham entre nós aqui? Só entre nós. Quem de nós aqui é o maior? E essa conversa começou a acontecer, mesmo vendo Jesus em glória naquele monte. Mesmo vendo Jesus expulsar um demônio que eles não conseguiram expulsar. Eles ainda conseguiam discutir entre eles quem era o maior. Nós precisamos aprender que com Jesus, conforme a gente vê em Filipenses 2, 7, 8, quando diz, né? Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós precisamos aprender com ele, de que a humildade do Filho de Deus o levou à morte, porque ele foi obediente. E os discípulos preocupados em quem seria o maior. Então eu quero te convidar a ler comigo a partir do verso 32, nós vamos ler no início aqui, 32 ao 34, para a gente aprender que a humildade de Jesus está em obedecer à vontade do Pai. Então diz assim o texto: Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse ele. Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias, ele o ressuscitará. Jesus não tinha outra motivação que não fosse fazer a vontade do Pai. Ele foi obediente, como eu disse, até a morte, até o fim. Ele não arredou o pé de fazer a vontade do Pai. Aqui no texto, nós vemos que Jesus estava indo com seus discípulos rumo a Jerusalém, onde ele seria crucificado. Jesus estava andando à frente. E eu posso imaginar essa cena de Jesus andando na frente, os discípulos um pouco atrás, admirando, diz o texto, o mestre. Afinal de contas, eles tinham visto muita coisa de Jesus até ali. Então, eu imagino Jesus um pouco à frente, os discípulos andando atrás e olhando o mestre e admirados. Mas também tinha uma multidão acompanhando, outras pessoas acompanhando. E diz o texto que o povo seguia os discípulos e Jesus, consequentemente, com temor. Porque eles ainda não entendiam muito bem o que é que estava se passando e quem era aquele, afinal. Ele se mostrava ser um grande mestre, operava prodígios, milagres, e ele está indo para Jerusalém e algo muito sério, muito grande vai acontecer. Ou esse homem de fato é o que a gente pensa, e ele vai assumir o trono de Israel e vai ser o nosso rei, enfim, ou ele é um tremendo de um charlatão. Muita coisa passava pela cabeça desse povo, então havia muito temor.
e admiração por parte dos discípulos. E aí Jesus chama os 12 à parte. E é interessante porque a gente vê isso acontecendo nos evangelhos algumas vezes. A multidão, o ensino para a multidão, e de repente Jesus chama os 12. E a conversa, a partir daqui, é para discípulo. Então, se você está aqui na qualidade de discípulo de Jesus, eu repito, discípulo de Jesus é aquele que segue Jesus, que obedece os seus ensinamentos. Tem Jesus como seu Senhor e Mestre. Então, se você está aqui nessa qualidade, o que vem a seguir é para você. Entendido? Então, ele diz aqui, que o texto diz que Jesus chama os 12 à parte. E ele fala, ouçam. Há pouco tempo atrás, o próprio Pai disse, ele é meu filho amado, a ele ouçam. Jesus chama os 12 e fala, ouçam, eu vou dizer para vocês agora algo muito importante. E Jesus começa a dar detalhes sobre o que vai acontecer. Será traído, entregue aos principais sacerdotes e mestres da lei, será condenado à morte, será entregue aos gentios, zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. Essa é a 3ª vez no Evangelho de Marcos que Jesus lhes diz sobre a sua morte, sobre as coisas que irão acontecer no final. Mas dessa vez aqui, ele dá detalhes. Agora imagina se você é um discípulo de Jesus, está caminhando com ele durante 3 anos, aprendendo dele, vendo que ele se mostra ser alguém muito diferente e que tem grandes chances e que parece que há um clamor popular para que ele seja rei. E aí você ouve Jesus dizendo essas coisas. Como é que você acha que deve ter ficado o coração dos discípulos ali? Ouvindo Jesus dizer que ele seria morto, seria humilhado, cuspiriam nele, zombariam dele. Eu imagino que nessa hora o coração dos discípulos deve ter ficado contrito, tristes, preocupados. Mas eles não entendiam plenamente de que Jesus estava fazendo exatamente aquilo que era da vontade do Pai. Jesus sabia perfeitamente a sua missão, ele conhecia a sua missão, e ele era obediente, ele era intencional nela. E ele estava mostrando aos seus discípulos que ele estava indo com segurança, com firmeza para cumprir essa missão. E essa missão, meus irmãos, trouxe salvação para mim e para você. Hoje a gente sabe disso, mas os discípulos ainda não tinham essa compreensão total, plena. Então, humildemente, Jesus não hesitou em ir até o fim na sua missão de fazer a vontade do Pai. Assim como diz Isaías 53, versículo 7, que diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. A segunda coisa que a gente pode perceber aqui no texto é que a arrogância está naqueles que buscam satisfazer as suas próprias vontades. Então leia comigo, por favor, verso 35 a 40. Diz assim, então Tiago e João, filhos de Zebedeu,
vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugar de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. A gente poderia pensar que esse anúncio de Jesus sobre o sofrimento que haveria de vir, que ele seria submetido, seria um belo motivo para que os 12 discípulos se tornassem mais humildes e pensassem: puxa, se o mestre vai sofrer isso aí, vou dar um abraço nele, vou ficar aqui abraçado com ele e não vou arredar o pé. É muito sofrimento, vão zombar, vão cuspir nele, vão matar. Mesmo que ele diz que vai ressuscitar depois, mas puxa vida, né? Ele é humilde demais. Essa obediência nunca se viu. Em vez disso, Tiago e João pedem a Jesus que lhes desse lugares de destaque no reino. Eles revelaram aqui o desejo de grandeza e de poder que havia no coração deles. Eles estavam vendo a coisa acontecer e Jesus ganhar proporção, fama. E eles pensaram: opa, vai sobrar para nós um pouco desse negócio aí. Então já vamos logo conversar com o mestre aqui, ver se a gente consegue uma boquinha. De repente um trono à direita e à esquerda dele, quem sabe? A humildade, meus irmãos, não busca exaltar a si mesma, mas ela prefere exaltar a Deus e servir aos outros. Eles dizem: mestre, queremos que nos faça um favor. Eu fico imaginando na caminhada, eles ali aceleram um pouquinho, lembra que Jesus está um pouquinho à frente? Eles aceleram um pouquinho: mestre, a gente estava pensando, estávamos aqui conversando e a gente quer pedir um favor. Então, quando a gente olha para essa passagem e a gente vê Tiago e João, o que eles foram capazes de pedir para Jesus, nos faz pensar o quanto eles foram arrogantes, não é mesmo? No quanto até diríamos nós que eles, com essa frase, com esse pedido, a gente poderia dizer: pô, Jesus podia demitir eles ali na hora. Que discípulo de Jesus, nada. Conta a história que um militar inglês chamado Oliver Cromwell encomendou um retrato. E aí ele pediu para o pintor fazer o retrato dele. E esse Oliver Cromwell, ele tinha muitas verrugas no rosto. E aí o pintor foi lá e resolveu fazer a pintura dele e resolveu, para agradar o militar, tirar as verrugas do rosto, fazê-lo com o rostinho limpo. Quando ele apresentou o retrato para o Oliver Cromwell, o militar olhou para aquele retrato, devolveu, falou assim: não, leva de volta e me pinte com verrugas e tudo. O que o Marcos está fazendo aqui é pintar um retrato dos discípulos tal e qual eles são, com verrugas e tudo. Assim como eu e você, quando olhamos no espelho e a gente percebe as verrugas que temos. Às vezes a gente bate o olho e a gente quer esganar
Tiago e João. Como que Tiago e João fizeram isso? Talvez, se estivéssemos ali, faríamos a mesma coisa, ou até pior. Eles dizem: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os discípulos estão certos de que logo Jesus vai estabelecer o seu reino messiânico ali. Eles têm certeza disso. Vamos chegar em Jerusalém e vamos abafar. Vamos dominar aquele negócio. Os romanos vão sair correndo com o rabinho entre as pernas. Só que, como muita gente, eles não entendiam que o reinado de Jesus não é terreno, não é político, e sim espiritual. O Wiersbe diz que eles ainda não tinham aprendido a lição de que a cruz precede a coroa e que o sofrimento vem antes da glória. Jesus diz para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Eu imagino como o coração de Jesus deve ter ficado assim. Eu imagino Jesus parando, respirando fundo e dizendo para eles: meninos, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, não. Foi triste a réplica de Jesus para o pedido deles. E em seguida Jesus faz duas perguntas para eles: vocês são capazes de beber do cálice que eu beberei? Um cálice de sofrimento interior, de uma agonia que Jesus experimentou. Olha só o que diz Isaías 51, 22. Assim diz o Senhor soberano, seu Deus e defensor: vejam, tirei de suas mãos o cálice terrível, não beberão mais da minha ira. Que cálice é esse, meus irmãos? Da ira de Deus. E agora veja Mateus 26, 39. Diz assim: ele avançou um pouco, Jesus no Getsemane, enquanto ele foi orar. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice da ira de Deus. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Meus irmãos, Jesus sabia que o cálice que ele beberia era da ira de Deus. Ele diz: Deus, esse cálice é difícil demais de beber, é amargo demais. A sua ira sobre mim. Contudo, Deus, faça a sua vontade, não a minha. Que cálice é esse, meus irmãos? A ira de Deus. Jesus pergunta para eles: vocês são capazes de beber esse cálice? A outra pergunta é: vocês são capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? O batismo de uma esmagadora tristeza ou de uma terrível aflição viria sobre Jesus. Lucas 12, 50 diz assim: no entanto, tenho de passar por um batismo, estou angustiado até que ele se realize. É como se Jesus dissesse aos discípulos: vocês podem suportar serem atirados às provações que estão prestes a me esmagar. Vocês aguentam isso? Vocês topam isso? E a resposta deles qual é? Sim, podemos.
Essa é a resposta de Tiago, que vai ser o primeiro mártir da igreja, e de João, que foi o último deles a morrer, mas foi exilado numa ilha e provavelmente também morreu como mártir. Aí Jesus conclui dizendo: não cabe a mim, no entanto, dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. O Salmo 75, verso 6, diz assim: ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga, Ele decide quem se levantará e quem cairá. Os discípulos ainda estavam espiritualmente cegos. Eles ainda acreditavam nesse reinado político, bélico de Jesus, e que Jerusalém seria dominada. Aposto que eles deviam estar com algumas placas e cantando algumas coisas no sentido assim: Jerusalém é de Jesus. E eu imagino que a entrada em Jerusalém fez eles acreditarem ainda mais nisso. Um deve ter cutucado: eu falei para você. O mais impressionante é que Jesus já tinha falado com eles sobre esse mesmo assunto no capítulo 9. Às vezes, meus irmãos, a nossa arrogância de buscar as coisas conforme a nossa vontade, conforme os nossos próprios interesses pessoais, os nossos interesses egoístas, a nossa vaidade, acaba nos impedindo de enxergar o plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente se acha muito suficiente. Então, quando a gente se acha suficiente, a gente até gosta da presença de Deus, mas aqui, do lado, sem atrapalhar. Deus, deixa, porque eu sei bem como é que são as coisas aqui da minha vida. E eu sei muito bem o que eu quero. Então assim, se o Senhor puder me ajudar quando eu estiver em dificuldades, já vai ser bom demais. Se eu estiver assim numa situação complicada, eu peço por socorro. Nós não queremos Deus na direção da nossa vida, dando rumo para a nossa vida, apontando o caminho que a gente deve seguir. A gente quer dirigir a nossa vida, definir os rumos e apontar para onde a gente quer ir. E que Deus nos abençoe. Isso é arrogância. Nos versos 41 e 44 vai nos mostrar um contraste da arrogância do mundo e da humildade no reino de Deus. Vamos ler? 41 a 44 diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Jesus agora vai contrastar o estilo de liderança do mundo, que é baseado na dominação, no controle, no mérito, com o seu propósito de servir. Ele vai nos ensinar que na perspectiva do reino de Deus, o maior é aquele que serve. Lembra que uma das características de um caráter transformado, a última foi serviço. A humildade, então, se manifesta em servir aos outros com amor e com compaixão.
1 Pedro 5,6 nos diz o seguinte: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele, não as coisas que você produz, não os seus méritos, não as coisas que você constrói, Deus, Ele os exaltará. Na dinâmica do reino de Deus, os humilhados são exaltados. Olha só que maravilha. O mundo pira com isso daqui. Dá uma tela azul na hora, né? Mas é interessante que a gente vê logo no início que os discípulos, quando ouviram o João e o Tiago conversar com Jesus e pedir aquela coisa, o que eles pensaram, né? Puxa, olha só como que João e Tiago pedem um negócio desse, gente. Jesus acabou de ensinar ali atrás que não era para fazer isso. Não, eles ficaram indignados. Então, se João e Tiago foram arrogantes, querendo algo de substância para a vida deles, os outros 10 não ficaram atrás, porque o coração deles estava na mesma coisa. Também tinha verrugas nos outros 10. E aí Jesus vem com esse ensino: quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. No verso 42, então, Jesus ajunta eles de novo. É como se Jesus falasse: vem cá, moçada, vem cá. Forma aquela rodinha assim. Aí Jesus fala assim: vou ensinar um negócio para vocês. Vai fazer diferença na sua vida. Ó. Como diz o Paulo Borges Jr., né? Deixa o Espírito de Deus ministrar seu coração. E aí Jesus fala isso para eles. De que nesse mundo, os que são considerados líderes têm poder sobre o povo, os oficiais exercem autoridade sobre seus súditos, mas entre nós, discípulos de Jesus, a coisa é diferente. Há um contraste muito interessante aqui. Jesus diz que se quiser ser líder, que seja servo. Em outras versões aí está escrito ministro. E se quiser ser o primeiro, que seja escravo. Em outras versões vai estar escrito servo aí. A palavra para ministro ou servo, a primeira que aparece aqui, é diáconos. Olha só que interessante. De diácono. A palavra diácono é usada para aqueles que servem às mesas. Lembra? Atos capítulo 6. E a palavra escravo aqui, ou servo, é doulos, que é escravo mesmo, aquele que não tem liberdade. Então, os diáconos serviam às mesas, mas os escravos eram inferiores aos diáconos. Eles não tinham qualquer direito e eles só faziam o que o seu senhor mandava. Então, de um discípulo de Jesus, se espera muito mais do que o serviço às mesas, do que a diaconia. Tem gente que pensa assim: puxa, se eu só ajudar ali no serviço da igreja, tá bom. Deus já vai ficar alegrinho comigo e vai ficar tudo kits. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Jesus está dizendo aqui é que eu e você, como discípulos do Senhor, somos muito mais que isso. Nós somos dele, propriedade dele. E se ele é Senhor da nossa vida, nós fazemos o que ele manda. Dorme com um barulho desse, né? Por último, meus irmãos, nós vamos ver a síntese do evangelho humilde de Cristo no verso 45. Ele diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus conclui o ensinamento sobre a humildade, afirmando que ele próprio, o Deus encarnado, veio para servir e não ser servido. Ele, sendo Deus, veio para servir
e não para ser servido. O maior exemplo de liderança e serviço é do Filho do Homem. E dar humildemente é a essência do serviço. Quando você serve alguém, quando você dá do seu tempo, das suas virtudes, dos seus recursos para servir alguém, isso, meus irmãos, é a essência daquilo que Jesus chamou eu e você para ser discípulos. Nós vimos, quando estudamos o serviço, que a atitude de lavar os pés é um ato de serviço com o fim de ajudar quem está tendo os pés lavados a se santificar. Aquele que já tomou banho só precisa ter os pés lavados. Aquele que já se converteu, já tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor Jesus e foi lavado pelo sangue do Cordeiro, precisa ter os pés lavados. Santificação. Então, meus irmãos, a atitude minha e sua como discípulo de servir e dar humildemente nos ajuda a se parecer mais com Jesus e ajuda quem está sendo servido a se santificar. Isso deveria ser mais do que um incentivo para mim e para você de mirar alguém nesse auditório e dizer: puxa, eu vou servir essa pessoa aqui essa semana. De alguma forma, nem que seja gastar alguns minutos preciosos da minha vida corrida para ouvir. Uma simples pergunta: meu irmão, minha irmã, como você está? Jesus deu a sua vida. Isaías 53, do verso 10 a 12, nos diz assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa e culpa de muitos, e intercedeu pelos pecadores. Jesus serviu a mim e você com a própria vida. Se entregou naquela cruz, se humilhou, permitiu que o seu sangue fosse derramado para que eu e você pudéssemos ser santificados nele. Então, meus irmãos, a humildade é uma virtude de todo discípulo de Jesus que entende esse princípio de que servir é melhor do que ser servido e dar é melhor que receber. Hoje, então, a gente aprende que a humildade de Jesus está em obedecer à vontade de Deus de forma incondicional. Aprendemos também que a arrogância daqueles que buscam satisfazer as suas próprias vontades impede de entender que a cruz precede a coroa e o sofrimento vem antes da glória. Percebemos que existe um contraste entre a arrogância do mundo e a humildade do reino de Deus, onde o líder é o servo e o primeiro é escravo de todos. Por fim, vimos o grande exemplo daquele que, sendo Deus, não se importou com a sua posição, se humilhando e tornando em forma de servo obediente.
obedecendo até a morte, e morte de cruz. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que nos confronta, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela cause efeito em nosso coração. E que nós possamos sair daqui hoje, Deus, transformados pela tua palavra. E de que essa virtude da humildade seja encontrada em nós. De modo que o nosso caráter cristão, seja enfim transformado. É isso que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.